Agora a pergunta é de Camila Cirelli Wenzel. 30 segundos, Camila. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber dos candidatos quais são os projetos para incentivar a cultura na nossa cidade, principalmente nas comunidades carentes. Quem responde a pergunta é Omar Pérez. 2 minutos. Bem, eu tive algumas experiências interessantes de fora. A primeira delas foi que eu trouxe o filme Zuzu para ser rodado aqui. Com esse evento foram contratados centenas de figurantes, hotéis foram ocupados, enfim, aquilo determinou a possibilidade concreta, até porque o diretor adorou ter rodado o filme aqui, assim como Patrícia Pilhar e outros atores como Tadeu Santos, que está aqui conosco essa noite. Isso me fez criar, no meu projeto de governo, a certeza de que tem lugar sim para outros filmes virem e serem rodados de fora, e por isso vamos criar a cidade do cinema. O que é a cidade do cinema? É proporcionar institucionalmente, através da prefeitura, apoio para que esses filmes sejam rodados aqui. Ele significa, portanto, não só uma atração cultural, mas também criação de empregos e renda para a cidade. Além disso, já publiquei alguns livros de autores da cidade, através da minha editora, e vou fazer com que as peças teatrais que venham para Juiz de Fora e também por atores e diretores de nossa cidade sejam levadas aos bairros mais humildes, às periferias de nossa cidade. De que forma? 2 formas para se levar o teatro popular. Primeiro, a prefeitura tem de subsidiar essas peças. As pessoas não têm sequer dinheiro para tomar um ônibus, muito mais para pagar uma peça de teatro. Então, portanto, é uma política cultural da cidade subsidiar peças locais e subsidiar também as peças que venham de fora da cidade. Onde vamos fazer essas peças? Nos clubes que hoje possuem instalações espetaculares, obviamente que não são teatros, mas que são ginásios que podem sim ser acomodados para uma peça teatral, fazendo, portanto, utilizar esses clubes para este fim. Obrigada. A pergunta agora será feita por Edson Munk Júnior. 30 segundos, por favor. Candidatos, boa noite. A minha pergunta é como os senhores pretendem aproveitar o plano de aceleração do crescimento para o desenvolvimento do nosso município. Muito bom. Quem vai responder é Custódio Matos. 2 minutos. Juiz de Fora, independente da crise institucional, política e financeira que vive nesse momento, é uma cidade que nunca teve e não tem recursos suficientes para enfrentar desafios maiores. Os nossos recursos são apenas, quando administrados com eficiência e austeridade, honestidade e competência, são suficientes para você gerir o dia a dia e fazer pequenos investimentos, quando bem geridos. Para qualquer outra coisa, água, saneamento em geral, habitação, obras viárias de maior vulto, qualquer intervenção de maior custo, nós temos que contar com recursos, ou seja do governo estadual, ou seja do governo federal. O governo estadual tem a vantagem da proximidade, da maior flexibilidade, do maior entrosamento, naturalmente, com o município. O governo federal tem a vantagem de ter mais recursos, mas enormes vantagens do ponto de vista de demora. Nenhum ministério praticamente tem recursos disponíveis de grande vulto para que o ministro decida administrativamente. Você precisa ter no mínimo 1 ano para incluir no orçamento, discutir muitas vezes na própria comissão de orçamento do Congresso Nacional. E aí entra o PAC. O PAC, na verdade, é uma apresentação sob a forma de programa de inúmeras iniciativas que já existiam e alguns recursos novos. Mas a sua programação exige uma antecedência grande, evidente que nós temos que nos socorrer disso, principalmente na área de saneamento. Saneamento em pequenas comunidades carentes. Danilo Ferreira Martins faz a pergunta agora, por favor, em 30 segundos. Muito boa noite, senhores candidatos. Minha pergunta é bastante pertinente ao contexto. Eu gostaria de saber de vocês
quais as propostas para os profissionais da educação em Juiz de Fora? Quem responde a pergunta do Danilo? É Rafael Pimenta, 2 minutos. Nossa proposta para os profissionais da educação é a mesma para todo servidor público. Nós acreditamos que ele precisa de ser elevado à condição de agente do poder público municipal, que é muito diferente da situação em que ele está colocado hoje em Juiz de Fora. Porque a gente tem servidores fazendo um trabalho duríssimo na prefeitura, recebendo salário mínimo nacional no contra-cheque. E isso é uma situação que se contradiz com, às vezes, os posicionamentos colocados, porque política voltada para atender o interesse geral da população, e no caso do servidor, é demonstrada não só com escola de governo, com qualificação profissional, com melhores condições de trabalho, mas também melhores condições de salário. E talvez até em grau de prioridade seja o principal. Quanto aos profissionais de educação, a gente tem que acrescentar uma questão a essas 4. Nós defendemos a ampliação da escola integral de Juiz de Fora. Nós, de 100 escolas, temos 4 escolas com regime de tempo integral. Precisamos ampliar esse número, porque a gente tem que inverter a lógica da educação na nossa cidade. Nós precisamos da escola porque a juventude precisa de educação, esporte, cultura e lazer. E não tem. Você tem a escola na parte da manhã, da tarde ou da noite, e no resto do tempo a juventude fica 10 segundos. Então, o que nós defendemos, de uma maneira geral, para a política de educação, para o professor e para o servidor, é o que nós defendemos para a educação como um todo. Prioridade absoluta. Bom, a pergunta agora é de Fernando Gonçalves, 30 segundos. Boa noite. Eu faço jornalismo, estou no 4º período, eu pretendo formar e trabalhar na área esportiva. E nós sabemos que o Tupi, o nome de Juiz de Fora, para o cenário esportivo nacional. Então, eu queria ter perguntado a todos, mas infelizmente foi só para um. Eu pergunto, se você for eleito, quais serão os seus investimentos no futebol profissional do Tupi e no estádio municipal? Queria saber se vai cumprir, vai reformar o campo, etc. Quem responde é Vitor Pontes. 2 minutos. Bom, eu acho que essa discussão é uma discussão importante, uma vez que acho que a população precisa assim, de divertimento, precisa de diversão, precisa do lazer, né, na qual precisa de um clube em Juiz de Fora, fortalecido, enriquecido. Mas a discussão que a gente faz, e acho que é uma discussão qualificada, para onde que deve ir a maior parte dos investimentos no esporte. Isso é uma forma, acho que até uma forma de dialogar, eu fico muito triste muitas vezes que a política para o esporte se restringe a discutir muitas vezes os clubes, os atletas, mas muitas vezes esquece do esporte na base, e aí esse esporte muitas vezes está na escola, e eu acho que essa deve ser a nossa base da prioridade, Muitas vezes, e é muito triste ter que dizer isso, a política do município, e muitas vezes fortalecendo sempre muito o município, se esquece, por exemplo, no Colégio Deputado de Menezes, os estudantes, para poderem fazer educação física, tem que atravessar uma rua, porque não tem uma quadra no seu colégio. Então essa deve ser a nossa prioridade. O esporte voltado para toda a população, um esporte voltado para as escolas, um esporte onde todos possam ter acesso às mesmas oportunidades. Essa deve ser a nossa grande prioridade. O que não exclui, obviamente, o nosso investimento. E aí eu acho que uma discussão até, por exemplo, o estádio, a cobertura do estádio tem que sair, eu acho que tem que sair sim. Afinal, essa cobertura, sem dúvida nenhuma, seria uma política até mesmo preventiva para diminuir a degradação na qual o estádio vem passando. Eu acho que é uma política preventiva para que no futuro a gente não tenha que gastar tanto dinheiro, mas que sem dúvida nenhuma discutir esporte na nossa cidade significa discutir esporte para todo mundo. Discutir esporte para todo mundo significa. E aí eu recapitulo a pergunta que foi feita anteriormente: valorizar os profissionais de educação, valorizar os profissionais de educação física, criar
para educação física escolar, porque hoje 10 segundos. Não existe um programa para educação física escolar hoje. Não existe um programa para educação física nas escolas, né? E é preciso valorizar essa profissão, né? Tempo esgotado. E eu digo isso com toda a propriedade e acho que assim sim nós vamos estar efetivamente valorizando o esporte na base. Obrigada.